Glória, glória a Deus, meus irmãos. Vamos aqui imediatamente a palavra de Deus trazer o que há de melhor para que nós possamos juntos ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ontem trouxemos a introdução do livro, hoje nós vamos trazer aqui alguns capítulos da Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, alguns estudiosos bíblicos querem dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação do Evangelho segundo Lucas, né? Nós vamos ver aqui em Atos algumas diferenças. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, ele se dedica muito a falar sobre a igreja e os acontecimentos no primeiro século. Salvações, curas, libertações, ressurreições de mortos, a doutrina inicial dos 12, enfim, há muito coisa sobre a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, literalmente, aonde os apóstolos estavam atuando. Enquanto que Lucas foi um livro que falou muito de Jesus Cristo e de seus feitos. Então, embora seja o mesmo autor, nós vemos aqui o diferencial no conteúdo e nós vamos ver em algum momento, Lucas fez o primeiro tratado a Teófilo, né? Teófilo, Teo é Deus e Fileim quer dizer amor. Então, nós estamos dizendo assim que Lucas escreveu alguém que amava a Deus, né? Essa pessoa que recebeu este livro amava a Deus. Tem algo de interessante aqui para nós, é que Lucas foi escrito primeiro e Teófilo e Atos depois, embora dirigido à mesma pessoa, chamada Teófilo, tem algo que nos deixa a pensar porque Atos tem a expressão fiz o primeiro tratado a Teófilo. É possível que ele tenha a intenção de dizer que os volumes a respeito do cristianismo podem ser mais do que um, podem ser mais do que dois, mais do que três. Enquanto ele pudesse escrever, ele estaria informando a respeito do cristianismo. Uma vez que o Império Romano perseguia os cristãos da primeira época, do primeiro século, né? Então foi necessário. Teófilo recebeu essas informações para pararem de perseguir o cristianismo. Era uma forma de recomendação. Atos capítulo 1, versículo 4, ao momento em que havia ali uma espécie de ceia, como diz assim, estavam comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. De repente, hoje você está conosco e pergunta a Deus alguma coisa, e Deus fala contigo, espera a promessa do Pai, espera a promessa de Deus, não sai do seu lugar. Deus tem algo para fazer com você, aonde você estiver. A palavra do Senhor mostra que
eles estavam reunidos. Existem alguns dizeres, palavras que podem melhorar o conhecimento. O sentido de comendo no grego seria sunalizamenos, né? Sunalizamenos é uma palavra do grego clássico, onde eles se reuniam, e o grego clássico, em algum momento, ele foi extinto, né? O grego clássico, o latino dalmático, desapareceram. A palavra que pode significar ALS aqui, als, sal, e comer sal em um conjunto, outras variantes no MSS, eles moravam juntos, né? Então eles comiam comida propriamente feita com sal, e moravam todos ali reunidos no mesmo lugar, né? Mas vamos ver aqui ainda o motivo pelo qual eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles aguardavam o Espírito Santo, né? Eles ficaram 10 dias esperando ali. Isaías 40 diz 31, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem algo ainda maior. Isaías, Joel capítulo 2, 28, 30, fala da promessa do Espírito Santo. Em João 7, 19, João 14, 16, 26, falam sempre sobre a promessa. Esse livro de Atos dos Apóstolos ele é profundo, poderoso sobre a igreja, que vai mostrar a chegada do Espírito Santo e as obras que vão sendo realizadas. Atos 1, 6 a 8, a ascensão de Jesus. Jesus ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Por esta razão ele diz aos discípulos: vocês vão receber o poder. Esse poder aqui é dunamis, é como se for uma bomba que explode. E depois de receber o poder, vocês serão minhas testemunhas. Quer dizer, vocês vão dar... A pregação de vocês é dizer claramente que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, que eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. Essa era a mensagem básica que eles iam ter que pregar sobre Jesus, né? Hoje quase não se prega Jesus, se prega Elias, Eliseu, promessa disso, promessa daquilo, e não acontece nada. Temos que pregar Jesus Cristo outra vez, pregar, mostrar que Ele é o único e suficiente Salvador. Então fala mais aqui, versículos 9 e 10, a nuvem vai ocultar o Senhor. Essa nuvem, para muitos é Shekinah, para outros é Kavod, mas observando o contexto bíblico, presença é Shekinah e glória é Kavod. Então, saber que a glória de Deus veio ali em forma de nuvem para ocultar ao Senhor Jesus Cristo, que já havia passado ali 40 dias se apresentando a muita gente, a quase 500 testemunhas, 500 pessoas chegaram a ver o Senhor depois de ressuscitado. Bendito seja Deus. E aí ele volta exatamente para o céu, para onde Jesus foi para o céu. Lucas 24 e 51 fala claramente que ele voltou para o céu.
Atos 1, versículos 12 a 20, os discípulos estavam no cenáculo. O cenáculo era uma sala de jantar grande, no segundo andar, na parte superior. Provavelmente pertencesse à mãe de Marcos. O local ali também foi utilizado para a última ceia. A capacidade máxima desse cenáculo é 12 pessoas. Isso é importante a gente saber, porque na hora do batismo o contexto exige a gente explicar um pouco melhor. Até porque lá em casa, sei mais precious, aí no dia em que eles viram Jesus subindo aos céus, eles voltaram para o cenáculo, a jornada de um sábado. Jornada máxima de um sábado, devido a ser proibido trabalhar e fazer esforço, eram de 2.000 côvados, o equivalente a 900 metros, usando o côvado de 45 centímetros. Então, observamos que os 120 estavam inscritos, né? 120 estavam convertidos, literalmente convertidos, embora 500 tenham visto Jesus depois de ressuscitado, mas só 120 permaneceram na esperança do Espírito Santo sobre eles. Houve ali um momento em que Judas Iscariotes, homem de Iscariotes, morreu, suicidou-se, e Pedro, juntamente com os demais, fizeram ali o discurso de preparação para substituir Judas, colocar alguém no seu lugar. Pedro diz que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o equivalente a $10.000, aproximadamente. Como Judas se arrependeu, ele jogou o dinheiro de volta para o templo. Aquele dinheiro não poderia ser usado nas coisas sagradas. Foi comprado então uma terra, um campo chamado Campo de Sangue, em hebraico Aceldama, Campo de Sangue. Então você que está conosco é pregador, vai pegando alguns detalhes que faz diferença no final para você pregar muito melhor. Para dar sopiar. Eu, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: do que adianta ter $10.000 e não ter Jesus? Que adianta ter $10.000 e suicidar-se? No final, que utilidade tem o seu dinheiro? Como Jesus mesmo tinha pregado outra vez, dizendo: se hoje pedirem a tua alma, o que tens feito, para quem será? Atos capítulo 1, versículo 21 ao 26, lançaram sorte, e aí veio o substituto, chamado Matias. Havia um outro candidato à vaga, porém o nome dele sendo José. E a sorte, essa sorte que foi lançada aqui, não é sorteio de jogo. Como eles ainda estavam num período de adaptação à vida cristã, os apóstolos ainda traziam costumes antigos. Colocavam o nome de duas pessoas que estivessem disputando aquela vaga, faziam uma oração e sob isso a sorte cairia do lado que Deus escolhesse.
e assim caiu a sorte sobre Matias, que foi o substituto de Judas. Atos capítulo número 2, o dia de Pentecostes. Pentecostes para nós é uma coisa e para os judeus é outra. Pentecostes para os judeus é uma das 3 festas obrigatórias por ano. Pentecostes, festa das semanas ou primícias, e a Páscoa, né? A festa de Pentecostes ela acontece 7 semanas depois da Páscoa. Os 120 estavam em algum local sagrado, perto do templo, ou nas proximidades do templo, durante a comemoração ali daquela festividade. Para cumprir aquele ritual, eles tinham que levar ali a sua oferta. Os 13 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos falam 40 vezes sobre o Espírito Santo. Isso é muito importante porque o livro dá ênfase exatamente à chegada e ao trabalho do Espírito Santo sobre a igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo não é nada. Ela pode fazer festa, ela pode fazer projetos, não acontece nada até que a vá subiandarais. Então, meu irmão, se você quer alguma coisa acontece na tua igreja, chama o Espírito Santo para fazer. As 3 festas judaicas que nós já damos uma entrada aqui: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O Pentecostes significa penta exatamente porque era 50 dias depois da Páscoa, né? Sendo que a Páscoa era por meados de abril e Pentecostes no mês de junho. Todos os judeus, no raio de 30 quilômetros, eram obrigados a assistir essas 3 festas judaicas. Havia ali o significado de lembrar a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai e o significado agrícola. Na Páscoa se oferecia primeiro um homé, o primeiro homé de cevada. O homé é como se fosse, dependendo da fonte, pode ser 1 litro, 761, ou 2 litros e 200, né? Depende da fonte que você está carregando aí. Há muita divergência a respeito de medidas, mas vamos colocar as 2 aqui para ficar fácil de... No Pentecostes se oferecia 2 pães em gratidão pelo fim da colheita. Então, em todo caso, nos dias de apresentação, tinha uma oferta que tinha que ser oferecida a Deus. Atos 2, 14 ao 42. Havia algumas formas de pregar o Evangelho. Foi barras, homem proíge, sei cá, prestes, aí te proa de casses. Diz aqui a palavra do Senhor que as 4 maneiras principais de pregar era o querigma, era o anúncio de um arauto, alguém que vinha em nome do rei. Havia uma outra forma de pregar que era chamado didaquê, que era o ensino, literalmente o ensino. Havia o paraclesis, que era a exortação. E a homilia. A homilia é qualquer tema da vida à luz da mensagem cristã. À luz da mensagem cristã. Então, essas 4 formas de pregação: querigma, didaquê, paraclesis e homilia. E hoje, nós estamos aí vendo que estão inventando muitas coisas. Tem gente que quer, fala assim, chamamos o pregador, aí canta um monte de hino, aí o irmão vai começar o culto, já de 8 horas faz uma oração quase 30 minutos, mais ainda,
Aí fala, a palavra, aí não dá. Ele lê um versículo e começa a fazer umas revelações e a palavra não teve a pregação. Então, não teve pregação, não é um pregador. Pregador que não prega, então não é pregador. Pode passar revelação, pode dizer tudo que você quiser dizer. Se você não pregou a palavra de Deus, se não entrou de Gênesis a Apocalipse, não é Bíblia, não é pregador. Ele pode ser qualquer coisa. Pode ser revelador, pode ter bola de cristal, pode ter lá o que quiser. Mas pelo amor de Deus, vai pregar, é pregador do Evangelho, tem que pregar Evangelho. Vai pregar outra parte da Bíblia, mas tem que conhecer a Bíblia. Aí o irmão não sabe nada da Bíblia e está dizendo, aí o pastor mais louco do que ele convida o cara para fazer uma campanha na igreja dele, simplesmente para revelar que o irmão está com a dor na costela, que o irmão está com a dor de cabeça, que a irmã tem uma conta para pagar. Quem é que precisa saber disso na igreja, meu irmão? Está com a dor na costela, a hora que Deus cura. Está com um problema aí no financeiro, vai trabalhar ou coisa, levanta e cria um jeito de levantar um capital para pagar suas dívidas. Agora na igreja, prega Evangelho, prega a Bíblia. O camarada tem cultos que não me dá mais, porque a igreja, que eu já sei, ela ora 30 minutos antes, depois é 30 minutos de revelação, e o pregador agora passou a revelação, agora amém, vamos para casa. E a palavra, não tem? Se Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra, temos que pregar Jesus Cristo, temos que anunciar Jesus Cristo. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, tem que ser pregado o Evangelho. Parar com esse negócio de culto só de oração e revelação, e não ter a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, que era ali a 3ª hora do dia, quando um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, foram vistos línguas repartidas como que de fogo. Isso aqui é muito importante, irmão. A chegada do Espírito Santo foi algo assim extraordinário. Hoje o irmão está de frente com a televisão, está fofocando de todo mundo no WhatsApp, Facebook, fala que é revelação, mentiroso, enganador. O irmão vive de fofoca, de mentira, chega no culto de noivo, tá... Ai, que eu tô no fogo, ai, que eu tô no fogo. Tá não, irmão, ele tá aí na carne. Só tá no fogo se tiver como esses aqui, passaram 10 dias orando lá no cenáculo e aguardando. No cenáculo não tinha 120. Pastor, mas não foi 120 batizados? É verdade, foram 120 batizados com o Espírito Santo. Mas no cenáculo não cabia 120. O cenáculo era uma sala grande que cabia 12 pessoas. Então, como é que foi batizado todo mundo, esses 120? Eles estavam em algum lugar no templo, onde eles participavam da comemoração do Pentecostes. Tendo ido, eles deixaram os seus 2 pães, a sua oferta ao Senhor por causa de Pentecostes, o fim da colheita, agradecendo a Deus. Aliás, tem gente que não agradece mais por nada, né? Tem irmão que liga todo dia. Tem irmão que é viciado, liga 3 vezes por dia. Presbítero, 3 vezes por dia, meu irmão. É a mesma coisa, o irmão pega lá o gato, o cachorro, o papagaio, chega, pastor, ora aqui pelo meu sogro, minha sogra, que é isso, irmão? Fazer tudo com decência e ordem. Pega a sua lista toda de uma vez, porque se ficar de meia hora mandando uma ligação, meu irmão, aí não dá não. Tem que se ligar. Nós vamos atender as pessoas de maneira que possamos atender o máximo possível, mas sem ficar 3 vezes no dia repetindo a mesma pessoa. Aí é complicado. Aí vamos lá, que é no dia de Pentecostes, caiu o Espírito Santo sobre eles. 120 que estavam reunidos começaram a falar em línguas.
E as nações, ou seja, os judeus que vieram participar, os que estavam dispersos por outros lugares, por outras cidades, eles vinham participar. E aí, tendo vindo participar, eles perguntaram assim, mas não são todos galileus? Por que ouvimos falar na nossa própria língua que somos nascidos, né? O povo falava língua de outros países e agora... mas tem um negócio aqui diferente. Será que eles estão bêbados? Olha só, parecia que eles estavam bêbados. Aí outros diziam assim, mas o que quer dizer isso? Eles estão falando das grandezas de Deus na nossa língua. E Pedro tomou a palavra. Pedro tinha ali autoridade extraordinária. Por quê? Primeiro, Jesus disse, apacenta o meu rebanho. Pedro, eu te dou as chaves do reino, você que vai começar a pregar. Primeiro, ele já estava com autoridade pastoral, apacenta o meu rebanho. Segundo, ele já estava com autoridade de abrir a pregação. A primeira pregação é de Pedro. Aconteça o que acontecer, é Pedro o primeiro pregador. E depois ele era o homem mais velho dos 12, e na tradição ele tinha o direito de iniciar o discurso. E ele toma a palavra e começa a pregar. E ele vai pregando. E pregando a palavra do Senhor, ele vai falando sobre os profetas, ele vai falando sobre Joel, que era a promessa do Espírito Santo. E quando ele termina de pregar ali a mensagem, que algo é muito interessante dizer, que a igreja, ela se reuniu para pregar naquela hora. Eles tinham ali um conhecimento dos salmos, dos profetas, né? Porque aí tem irmão que não ora, que não lê a Bíblia, fica pegando carona em coisas que não sabe nem se é verdade. Por isso, hoje para dar uma palavra para você, eu tenho 3 cursos teológicos e tenho os joelhos calejados de orar para poder dizer algo de Deus para você, meu irmão. Eu sou pentecostal, de pular no espírito, de ver a gente cair no chão, de ver pessoas vomitar macumba, de ver cura, libertação, mas temos que ter a palavra. E Pedro conhecia a palavra. Pedro era analfabeto, mas como havia alguns que passavam a palavra de boca a boca, Pedro ficava escutando, pegou tudo no ar assim, e na hora de pregar ele sabia o que estava dizendo. Era a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, quando eles começaram a pregar, e a pregação sobre Jesus Cristo, sobre a descida do Espírito Santo, e finalmente ele termina com uma frase, salvai-vos desta geração perversa. Esta foi a mensagem que salvou quase 3.000 almas, né? Corrigindo aqui, porque muita gente diz que foi literalmente 3.000, eles acreditam aqui que foi aproximadamente, então o número não é exato, né? Entrando agora no capítulo, a igreja, ela era uma igreja que depois que acrescentam-se essas almas, vem o batismo daquele povo. No versículo 42, eles viviam na doutrina, na comunhão, quer dizer, eram em grupo, os irmãos, na oração, no partir do pão. Eles tinham reverência e aconteciam prodígios e sinais. Então essa era uma igreja que tinha essas características. Aprendiam a doutrina, que hoje ninguém quer aprender a palavra de Deus, né? Ficar pegando coisa aí no ar, no vento. Eles viviam em grupo, já viu que hoje é difícil viver em grupo? Acontece muito que hoje o povo é egoísta, cada um puxa brasa para sua sardinha, daquela massúria de Hamas.
quero ir depressa, sweet the car. E Deus não se agrada. Ele mandou de 2 em 2. Então, irmão, é de grupo mesmo. Aí está aqui a igreja primitiva reunida, com temor, com reverência, e aconteciam os milagres. Nós vemos aqui que a igreja compartilhava as coisas que tinha, né? As coisas que eles tinham, eles não diziam assim, não, isso é meu e acabou, quem quiser que se vira, não. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, né? Hoje está aí, né? O irmão vai com a roupinha fraca para a igreja e os safados ficam mangando o irmão que não tem roupa boa. Aí vai lá, tem 10 roupas lá, 15 roupas lá no armário cheio, ao invés de dar uma roupa pro irmão, não, fica fazendo mangonça, né? Toma vergonha, você é irmão dele, é irmão por meio de Jesus Cristo. Se quiser ir pro céu, se não quiser ir, fica aí com as suas roupas aí, fica com seus carros, com suas casas aí, porque o irmão, na humildade do seu coração, ele vai morar no céu, aceitou Jesus para ir morar no céu. E você, doutora, cheirosona, toda pintada, toda perfumada, toda cheia se quiser ir para o céu, o seu irmãozinho, aquela irmãzinha pobre, cafona, que você humilha lá dentro da igreja, que você dá as costas, que você não cumprimenta, senhora madame, que não dá nem a paz do Senhor para as irmãs mais pobres dentro da igreja. Se converta, porque com seu carrão, com seu dinheirão, com a sua mansão, você pode ficar aí e a irmã mais humilde que tiver na igreja vai morar no céu, né? Aquela irmã que só tem uma roupa só, que vai todo dia para a igreja. Por que você não pega um daqueles seus 30 vestidos de festa, vestido caríssimo de R$2.000 e dá para a irmã pobre lá, né? Por que você não pega seu cartãozão sem limite e não vai lá na loja e não compra para o irmão um terno novo? Vai lá. Tinha tudo em comum, a Bíblia diz aqui. Atos capítulo 2, eles vêm. Atos 2:45. Leia aí, madame. Leia aí, advogada, doutora, médica, juíza, delegada, juiz, empresários. Parte as coisas que você tem com os pobres, de acordo com a necessidade. Ah, mas eu não posso dar porque estou com um AP. Então dá um emprego para ele ter o dinheiro dele comer, dele vestir, dele calçar. Você é ricaço aí, anda com a tromba para cima, meu irmão, dá um emprego para o pobre viver às custas dele, já que você não quer ajudar com dinheiro, não quer ajudar com a roupa de R$2.000, dá um emprego para ele. Está numa hora mesmo boa, nós temos 20 milhões de desempregados no Brasil. Então a igreja era alegre, era uma igreja boa, que chamava atenção, né? Esse algo de bom aqui, uma igreja querida, é chamado de ágatos em grego, ou então de kalos, né? Algo de bom e atrativo, né? Algo de bom e de atrativo. Então, eu e você temos que saber que a igreja tem que ter algo que atrai o mundo vai, ó, meu Deus, ali tem algo diferente, eu vou lá ver o que é aquilo, né? Porque hoje, meu irmão, você quer ver uma coisa? Esse algo de bom que é atrativo é para ser nós, mas está lá no show, vai sair a atração fulano de tal, porque vem a nega toda pelada, vem o cara lá todo sensual e atrai um montão de gente. E tem um monte de gente aí, cheio de problemas. Então Atos 2 encerra, em breve nós estaremos com o capítulo 3.